Estamos de volta e o ITN inicia hoje a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. A primeira rodada aconteceu no mês de agosto e nesta sexta estamos recebendo nos estúdios da Rede ITA o candidato do Partido Novo, Arthur Bolinha. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ari. Boa noite a você que nos assiste. E aqui comigo o nosso colunista político Ari Matéia Souza, que também irá conduzir a entrevista de hoje. Boa noite, Ari. Boa noite, Felipe. Boa noite para todos vocês. E pessoal, para a gente começar, a nossa entrevista terá a duração de 20 minutos, divididos em dois blocos de 10 minutos. O candidato terá 19 minutos para responder às perguntas formuladas pela equipe da Rede ITA e no fim da entrevista, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Teremos um cronômetro na tela para garantir tempo igual para todos os entrevistados. Vamos dar início à entrevista. Arthur, o nome do senhor está circulando em meio a uma polêmica que é a história de teve uma grande repercussão, né, dos funcionários ajoelhados em frente às lojas, isso no meio da pandemia. As imagens rodaram o Brasil e a atitude de quem liderou essa motivação foi bastante criticada, questionada. O que o senhor tem a relatar sobre o seu nome em meio a essa polêmica que voltou aí nos últimos debates? Na verdade, o que aconteceu foi em 2020, na pandemia, né? Já fazia mais ou menos 40 dias que estava tudo fechado. Muita gente já havia sido demitida ou estavam para ser demitidos, porque o programa que iria garantir o salário daquelas pessoas que iriam ficar afastadas ainda não estava em vigência. E houve um movimento de algum comerciante, vendedor, enfim, uma coisa orgânica, voluntária, né? Resolveram fazer um manifesto até para chamar a atenção das autoridades, que ninguém tinha dado qualquer luz em relação a isso. A gente tinha visto na época tinha sentido na época, na verdade, simplesmente decreto fecha, e qual é a alternativa que se teria? Nenhuma. E aí, algo em torno de umas 200 pessoas se reuniram numa segunda-feira pela manhã na Marcel Pinheiro, né? Manifestação curta, acho que uns 40, 50 minutos mais ou menos, eu também estava presente. E aí, ao término da manifestação, né, o rapaz do carro de som que tinham arrumado lá, não sei quem arrumou, não sei se ele foi de forma voluntária, eu não conhecia o rapaz do carro do som. E aí ele convidou, disse, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma oração, todo mundo ficar de joelho, para pedir a Deus que possa nos tirar dessa situação. E foi exatamente isso que aconteceu, apenas isso. Então você não teve nenhuma participação? Não, eu participei. Não, mas no sentido de dizer para que os funcionários se ajoelhassem. Não, claro que não. Eu imagino que poder eu teria para mandar funcionário de outras lojas poder se ajoelhar, enfim. É uma coisa completamente descabida. Na verdade, o que houve, Felipe, foi uma tentativa de associar e criar uma narrativa para atingir, não era nem a Bolinha, era o Bolsonaro. Tanto é que no outro dia, na Folha de São Paulo, veio uma narrativa dizendo que, por influência do presidente, comerciantes aqui em Campina Grande estavam obrigando os funcionários a ficar de joelho. Um negócio completamente sem sentido, né? Então, assim, o objetivo não era nem me atingir. Eu terminei sendo atingido como consequência, que aí instalou-se essa narrativa, mas graças a Deus, né? Inclusive o Ministério do Trabalho fiscalizou e tudo. Eu fui fiscalizado, todas as lojas. Eles viram que o que realmente foi da forma como estou narrando aqui. E ninguém foi autuado, ninguém foi punido por absolutamente nada, porque é exatamente isso que aconteceu. Foi um movimento espontâneo, né? E a pessoa chamou lá para fazer uma oração. Inclusive, eu também fiquei de joelho, eu estava lá de joelho, tem até fotografia, eu estava presente lá de joelho, eu sou católico, né? Vou dizer mais a você, acho que talvez tenha sido um dos momentos mais, assim, pela simbologia, pelo momento, um dos momentos mais impactantes que eu já vi na Marcel Pinheiro, né? As pessoas, naquele momento, tanta dificuldade, as pessoas de joelho pedindo a Deus que pudesse nos tirar daquela situação. Candidato, o senhor tem feito alguns comentários nos debates e nas entrevistas sobre a Previdência Municipal e sem as dificuldades financeiras que o senhor apontou. Se eleito, o senhor cogita a possibilidade de extinguir a Previdência Municipal e levar toda a Prefeitura de volta à Previdência Geral, ou seja, o INSS? Ari, confesso a você que isso é uma questão que eu ainda não me debrucei sobre, essa possibilidade. Uma preocupação que eu tenho, de verdade, é que, diante do pequeno número de colaboradores efetivos, funcionários efetivos da Prefeitura, e diferentemente da quantidade de colaboradores contratados, está havendo um descompasso muito grande
E se não for feito nada urgentemente nesse sentido, e o concurso público é um caminho para isso, o IPSEM vai ter muita dificuldade de, no futuro próximo, pagar aposentados e pensionistas, porque o Caixa está com muita dificuldade. Associado a isso, você tem recorrentes atrasos de repasse do próprio município, que aí vive fazendo parcelamentos, né? E aí que a gente vai criando uma panela de pressão que um dia vai explodir. Então a gente precisa urgentemente ter uma gestão muito responsável fiscal, do ponto de vista fiscal, para que a gente possa reequilibrar esse caixa do IPSEM, esse é nosso pensamento, e não colocar, obviamente, o pensionista nem o aposentado em qualquer risco de receber seu salário. Isso é fundamental. Imagina, você passou uma vida trabalhando, chegar o momento de você receber seu salário, o município simplesmente não ter condição de pagar porque o Instituto de Previdência do município tenha quebrado. Isso é calamidade, né? Vamos trabalhar para que de forma nenhuma isso possa acontecer. Candidato, o senhor fala da sua experiência, claro, na gestão de empresas, gestão privada, mas o senhor sabe que a gestão pública é diferente. Então, a gente queria saber qual a sua experiência, se de repente teve alguma experiência mais próxima de gestão pública. Na verdade, Felipe, o princípio da gestão é o mesmo, né? Independente de ser privada ou pública. O que difere de uma para outra, basicamente, é a origem das receitas, né? Diferentemente, por exemplo, da iniciativa privada, que você não sabe quanto você vai ter de receita, você, do ponto de vista do poder público, você tem mais ou menos um orçamento garantido. E que esse orçamento, as oscilações são muito pequenas. Então, você consegue, inclusive, ter mais previsibilidade na gestão pública do que propriamente na gestão privada. Por exemplo, eu tenho lojas. Eu não sei quanto uma loja minha vai vender amanhã, né? Mas o município ele tem uma previsão muito próxima de quanto vai receber de cota de FPM, por exemplo, agora dia 20. Hoje, inclusive, foi o dia que recebeu. Então, as oscilações, do ponto de vista do orçamento público, é muito menor. Então, dá mais previsibilidade. Com relação a isso, quem planeja na iniciativa privada tem muito mais facilidade de planejar na administração pública, diante da garantia da receita que é vista através do orçamento. Então, isso nos dá mais tranquilidade. E o restante, de respeito à agilidade nos processos, a formação de uma boa equipe, que isso também tem que ser aplicado em qualquer lugar. Quando você monta uma boa equipe, o resultado necessariamente entrega. Por que a atual administração, as coisas não funcionam? Porque, infelizmente, ele não conseguiu montar uma equipe. Quase o governo inteiro de Bruno, a gente percebe que tem secretários acumulando pastas, porque ele não consegue ter todo o secretariado montado. Desde o princípio vem assim. No início do governo, ele passou 4 meses com a Secretaria de Assistência Social, SEMAS, né, com um secretário interino. Hoje, tem um secretário que acumula 3 pastas. Ou seja, ele é titular de uma e outras 2 ele está sendo interino. Então, é muito difícil, obviamente, um governo desse conseguir entregar o resultado que se faz necessário, porque ele não consegue formar a equipe. E digo mais, eu acho que talvez isso seja o meu maior diferencial, a capacidade que eu tenho de formar a equipe, de formar, né, pessoas que possam entregar o resultado, que a partir daí eu tenho certeza que a gente vai fazer com que a gestão funcione. Tem ecoado muito nessa campanha, candidato, a sua declaração de que só se tornou candidato a prefeito porque o deputado Romero Rodrigues desistiu da disputa. O senhor se arrepende dessa declaração? Na verdade, veja só, Ari, se Romero fosse candidato, essa eleição eu acredito que estaria definida. Havia um sentimento muito grande da cidade em votar em Romero. E é preciso você ter, na verdade, humildade para reconhecer que um candidato tem, naquele momento, muito mais adesão por parte do eleitor do que você. Certo? Então, isso é uma realidade. E por que as pessoas queriam Romero? Porque não estão gostando da administração de Bruno. Ninguém quer o passado se você está satisfeito com o presente. E a cidade, todas as pesquisas que nós tínhamos, mostravam claramente que Romero era o grande favorito. Ganharia essa campanha disparadamente, inclusive no primeiro turno. E aí você sabendo que a campanha estava definida, eu iria ser candidato para quê? Você chegou a disputar com Romero Rodrigues em eleições anteriores. Perfeito. Então você, vamos dizer assim, que considera o jeito de Romero Rodrigues governar um jeito positivo? Não, mas não é isso. Isso não é uma decisão, não é uma análise pessoal do governo de Romero, se ele foi bom prefeito ou mau prefeito. Isso foi uma decisão que a cidade tinha tomado. Não é nem isso. É uma decisão que a cidade tinha tomado. E a pessoa precisa ter a humildade de entender, reconhecer, respeitar a decisão da cidade. Isso aí, para mim, era uma realidade. Então, assim, se Romero fosse candidato, essa eleição já estava definida. Diferentemente de hoje, né, que essa eleição está completamente aberta. As pessoas ainda estão analisando as propostas para poder, naturalmente,
tomar a decisão do seu voto. O senhor fez o diagnóstico da minha pergunta, mas não respondeu a pergunta. Dentro do jogo eleitoral que está sendo disputado, o senhor se arrepende de ter feito essa declaração? Não, porque eu sou muito sincero nas minhas posições, Ari. Quem me conhece sabe disso. Eu falo com minha alma, falo com muita honestidade. Por isso, quando eu estou aqui assumindo com você o compromisso de fazer a maior gestão que Campina Grande já teve, é porque eu sei que eu tenho condição de fazer isso. Eu sei que eu tenho condição de melhorar a saúde de nossa cidade. Eu sei que eu tenho condição de fazer com que as coisas funcionem em Campina Grande. Na verdade, isso tem sido o nosso maior compromisso, fazer com que as coisas de verdade funcionem, para que a cidade possa, obviamente, ter, do ponto de vista de sua população, uma qualidade de vida melhor. Candidato, você ainda tem 28 segundos para passar mais informações dentro desse primeiro bloco. Eu só quero, assim, reforçar o seguinte. A experiência administrativa, né, eu sou, de todos os candidatos que estão aí presentes, o que tem mais experiência administrativa, aquele que tem mais entrega, de fato, tanto do ponto de vista da vida pessoal, como também naquilo público que eu tive a oportunidade de assumir, CDL, o próprio 13. Então, isso me garante e me dá a tranquilidade de poder chegar a você e pedir seu voto. Ok, vamos fazer mais uma breve pausa, agora a primeira pausa na nossa sabatina, né? E após o intervalo a gente segue com a entrevista com o candidato a prefeito de Campina Grande, Arthur Bolinha. 6h43 agora, estamos de volta com o seu ITN para seguir com a entrevista do candidato a prefeito de Campina Grande pelo Partido Novo, Arthur Bolinha. Temos mais 10 minutos de conversa por aqui. O candidato vai responder mais perguntas formuladas pela equipe da Redita. E, Arthur, a gente sabe que a educação é uma base fundamental, né, para uma base sólida das nossas crianças, caso você seja eleito. Quais as ações que você pretende desempenhar nas escolas da Rede Municipal de Educação? A primeira coisa é a gente inscrever Campina Grande para que Campina Grande possa participar do programa que instituiu aquele modelo de ensino de Sobral, que transformou a educação de Sobral e que vem, por exemplo, transformando a educação de Queimadas. Eu sempre tenho citado Queimadas, porque Queimadas, para você ter ideia, entre as 15 melhores escolas públicas da Paraíba, 12 hoje estão situadas no município de Queimadas, né? Um dos melhores IDEB da Paraíba. Isso, no intervalo de pouco mais de 4 anos, foi estabelecido isso aí. Então, a gente vai trabalhar, sob o ponto de vista do investimento na estruturação de todas as escolas. A gente vai fazer com que todas as escolas tenham climatização, laboratórios, bibliotecas, quadra esportiva. Vamos investir na valorização do profissional, professor e quem trabalha na educação, né, cumprindo o piso, dando o reajuste que se faz necessário, porque todas as vezes, inclusive aqui em Campina Grande, os próprios professores têm que entrar com ação para que a lei possa ser cumprida. Vamos criar as condições para que isso seja feito. Mas, acima de tudo, Felipe, é a metodologia que precisa ser modificada. Além de tudo, a gente vai implementar, né, o empreendedorismo nas nossas escolas. Eu tenho a mais absoluta certeza que esse modelo de a gente introduzir empreendedorismo nas nossas escolas vai transformar a vida de muitas crianças no futuro, quando elas se tornarem adultas. Porque elas vão crescer sabendo de empreendedorismo, matemática, para eles terem ideia de matemática do ponto de vista orçamentário, porque isso é muito, que a gente chama de matemática financeira, obviamente adotada à idade infantil, e construir um ambiente escolar onde a gente possa envolver toda a secretaria, né? Porque a educação ela não é feita apenas pelo professor. Você tem a merendeira, você tem um vigilante, você tem um motorista, você tem a pessoa da limpeza. Então, a educação você tem que envolver toda a secretaria, que foi exatamente isso que aconteceu em Queimadas e transformou a educação em Queimadas. É algo que é muito mais amplo do que muita gente imagina. Então, eu tenho como meta pessoal, meta da minha vida, ao término do nosso mandato, a gente conseguir levar Campina Grande ao maior patamar possível, né, de valorização do ponto de vista do profissional, mas, acima de tudo, da avaliação da própria educação. O IDEB de Campina Grande, nos anos finais do ensino fundamental, de 2023, inclusive, saiu menor do que 2021. Então, isso mostra uma evolução do nosso ensino. O IDEB, nos anos iniciais, de 2023 em relação a 2021, ele foi um pouco maior, mas muito distante da meta, mas é menor do que 2019. Então, é como se nós estivéssemos parados no tempo. E o custo disso para nossas crianças, para o futuro dessas crianças, é um estrago muito grande na vida delas.
Você veja, fardamento escolar foi entregue praticamente agora, né? A gente está em setembro, quer dizer, praticamente o ano letivo perto de encerrar. Não é dessa forma que se faz a educação. Eu tenho até perguntado e dito ao prefeito, o que é que o senhor tem contra as crianças de nossa cidade? Porque o senhor relegou a educação, o senhor não conseguiu concluir, não sei se porque outro prefeito tinha feito a obra, mas o fato é que não colocou para funcionar. Aliás, primeiro precisava concluir, porque eles inauguraram um hospital sem estar concluído, né? Mas concluiu o hospital e colocá-lo para funcionar, porque as crianças da nossa cidade também não têm um suporte hospitalar que se faz necessário. E ele não responde, porque eu acho que ele deve ter alguma coisa contra a criança, porque não justifica esse tipo de atitude. Candidato, um crescente número de cidades está adotando subsídio para o transporte público de passageiros, Campina no meio. O senhor acha que é uma tendência inevitável a ampliação dos subsídios nas cidades de médio e grande porte no país? Ari, o meu modelo que eu estou estudando, ele não vai ser o subsídio da passagem em si. Eu estou pensando em subsidiar trecho, que a gente está com o estudo aí, para que a passagem não do ponto de vista de quem vai pagar, mas de quem vai receber, ou seja, as empresas, a gente defina por quilometragem rodada o que ele vai receber. Então, o preço da passagem para quem vai, digamos, do centro para José Pinheiro, R$3. Quem vai do centro para São José da Mata, R$3. A diferença do trecho entre São José da Mata e o centro, obviamente, a distância entre São José da Mata e o centro não é a mesma do centro e José Pinheiro. Então, essa diferença o município pode subsidiar. Estou estudando alguma coisa desse tipo. Porque eu entendo que, com isso, você vai estimular as empresas a aumentar a frota circulante, porque elas vão ter interesse, aumentar o horário de circulação, porque vão ter interesse, né? E vão ter capacidade financeira de investir na renovação da frota. Porque é isso que é preciso fazer. Então, eu acho que esse modelo talvez consiga atender. E aí você não subsidia quem? Você não subsidia quem recebe o Vale Transporte, porque o Vale Transporte já vai estar completado. A gente vai subsidiar quem paga a passagem de forma individual, né? Porque o Vale Transporte já está lá. E com isso você não termina não subsidiando as empresas. Porque quando você vai subsidiar tudo, você vai subsidiar as empresas. Então, você vai estar tirando das empresas que pagam o Vale Transporte esse custo. E aí você vai estar tirando dinheiro da saúde, da educação, para subsidiar as empresas. Não tem sentido isso. Então, Paulinho, a gente tem que buscar sob essa perspectiva. Vou lhe interromper só porque a próxima pergunta é dentro também de mobilidade urbana, porque nos últimos meses alguns grupos políticos voltaram a falar sobre a possibilidade de trazer um veículo leve sobre trilhos, um VLT, aqui para Campina Grande. Você também é um defensor dessa ideia? Vê viabilidade para que ela saia do papel? Não, eu, sinceramente, eu acho que se você fosse buscar prioridade para a cidade, outros investimentos são muito mais prioritários do que o VLT. Eu acho que a prioridade do ponto de vista de transporte em massa, transporte coletivo, é você melhorar a qualidade dos nossos ônibus, aumentar o tamanho da nossa frota e estender o limite do horário de funcionamento. Isso atende a nossa necessidade e a nossa demanda hoje. Eu acho que esse VLT é muito mais para você ter aquela coisa de dizer que fez e está lá a marca, a placa, do que efetivamente atender a necessidade da população. Com esse recurso do VLT, eu farei a conclusão do Hospital da Criança e colocarei ele para funcionar. Eu não tenho dúvida, se você for perguntar à população de Campina Grande, ele vai preferir isso. Então, a eleger prioridade que realmente atenda às necessidades do povo, isso é um diferencial também de um gestor competente, daquele gestor que está ali apenas com a preocupação de se promover politicamente. Nesse campanha do transporte, candidato, o que é que o senhor imagina sugerir ao serviço de táxi aí que enfrenta essa diversidade concorrencial dos motoristas por aplicativo? Ali, eu acho que eu vou tentar, eleito, sentar com o sindicato dos taxistas para a gente construir algo que eu vi, por exemplo, uma experiência de Istambul. Eu estive na Turquia, em Istambul, e você pedia os carros por aplicativo, todos os carros, Uber inclusive, você pedia e vinha o táxi. Então o táxi lá circulava como Uber e circulava como táxi. A diferença é, de repente alguém não quer esperar o táxi. O carro vai passando, você dá a mão e para. O táxi tem a primazia de ter o ponto, como continuaria tendo. Porém, ele entraria no sistema. Então, eu acho que eu vou tentar ver se a gente consegue integrar para que o taxista ele possa fazer parte dessa frota também. De repente, né, a gente consegue pacificar e dar a todos a oportunidade de trabalho. O sol nasceu para todos e a gente tem que construir possibilidade para que todos possam trabalhar e trabalhar bem.
Temos 1 minuto e 53, vou tentar fazer uma pergunta para o senhor responder rapidamente antes das suas considerações finais. Apesar de estarmos, Bolinha, no ano de 2024, ainda tem comunidades aqui em Campina Grande que dependem de água de carro-pipa. Qual a sua proposta para mudar isso? A gente tem que, urgentemente, inclusive, a minha ideia é a gente rediscutir o contrato de concessão da Cagepa para que a gente possa, né, estimular ou a Cagepa, ou se for possível, através de decisão judicial, romper esse contrato e licitar um novo contrato para que Campinas seja 100% saneada. Isso é inadmissível, numa época dessa, uma cidade como Campina Grande ter pessoas que se abastecem através disso aí. E tem outras grandes comunidades que moram dentro da lama, como ali por trás, nas Três Irmãs, por trás do galpão municipal, né? Eu tive recentemente lá e eu vi. E outros locais, então isso não pode continuar acontecendo. Arthur Bolinha, a gente agradece a sua participação aqui no ITN. Você tem pouco menos de 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, né? E eu me dirigir a você que está nos assistindo nesse momento para pedir um voto de confiança, né? Um voto de confiança de quem, como você, tem percebido na condição de cidadão. Eu sou, acima de tudo, um cidadão de nossa cidade. Eu sou uma pessoa que gera emprego, eu sou uma pessoa que investe nessa cidade, que já tive a oportunidade de administrar, e tudo que eu administrei conseguimos entregar bom resultado, como é o caso do 13, o próprio CDL, né? Eu quero pedir a você um voto de confiança, para que a gente, a partir de janeiro, eu e Annelise, assumindo a Prefeitura de Campina Grande, possamos mudar a realidade da nossa cidade. E, acima de tudo, colocar o que existe para funcionar e funcionar bem, com a equipe competente, comprometida, com o prefeito que tenha coragem, que seja trabalhador. Portanto, no dia 6 de outubro, Arthur Bolinha, 30 para prefeito de Campina. Candidato, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E assim fechamos a nossa primeira entrevista da segunda etapa de Sabatinas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Segunda-feira, o ITN recebe o candidato André Ribeiro, do PDT. Ari, brigadão, viu, pela sua participação. Boa noite, até segunda, né? Até. Bora fazer mais uma pausa por aqui e já a gente traz a previsão do tempo e também o nosso quadro Simplesmente com o psicólogo Luciano Adigley. Não sai daí.